Boa tarde a todos, que alegria, né? Neste dia muito especial. Estava dizendo para o Arno, que tarde gostosa que nós passamos. Curtinha, mas muito gostosa. Por que curtinha? Porque almoçamos e precisamos sair. Foram 2 horas de encontro, de contato e vir para a igreja, para a nossa EBD. Mas que maravilha a gente poder se reunir como família, né? E sempre tendo em mente que o nosso maior pai é o nosso Deus, né? Eu não tenho mais meu pai, né? Mas guardo a memória dele. Então, isso que é bacana, gente, lembrar dele e de tudo que fez por nós, pelos filhos, né? E isso é muito importante. Então, parabéns aos papais e aos futuros papais. Nós temos que também incentivar aos nossos filhos homens, né? Quem tem filhos homens, e também parabenizá-los, que serão futuros papais. E o texto que eu li na abertura de domingo passado foi Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, é isso que nós estamos fazendo. Segunda aula hoje, né? A cruz do discípulo. Domingo passado nós vimos a importância de estudar a Bíblia para entender a nossa missão. E agora nós vamos para a nossa segunda aula com o professor Arno, pastor Arno. E eu gostei demais, eu assisti de novo no YouTube quinta-feira. Gostei demais, eu falei, nossa, que coisa gostosa. Agora vamos ficar mais atentos, mais ágeis no abrir a Bíblia, né, sem deixar muito vácuo. Eu acho que eu vou começar a fazer um treinamento. Eu quero convidar vocês para o lado de cá. Vocês estão com muito calor, Sueli. E ficar junto aqui, né? Se pudesse, para a gente ficar mais na direção, né? Do professor. Tá bom? Então, vamos agora para a nossa segunda aula. Olha, a primeira coisa que eu faço, quando o Kaique coloca lá, eu já compartilho com o meu Facebook. Eu ainda não entendi bem como eu faço para colocar no meu Instagram, por incrível que pareça. Mas na hora que eu entender bem, vai para o Instagram, vai para o Facebook, e convidando amigos para ouvirem, porque muitas pessoas estão curiosas para saber o que a Bíblia diz. Vocês não podem calcular como perguntam coisas para a gente. E outra coisa muito interessante que eu tenho visto, eu pergunto assim, você tem certeza da sua salvação? Para os evangélicos, para os cristãos evangélicos. E dizem para mim, não tenho certeza da minha salvação. Por quê? Aceitou a Jesus e não teve estudo da Bíblia. Só aceitou Jesus, Jesus é o meu Senhor, meu Salvador, mas não passa disso. Então, vamos estudar mais, vamos aprender mais, vamos compartilhar mais com outras pessoas. Vamos orar, vamos ficar em pé para ficar dinâmico e vamos orar e vamos para a nossa segunda aula do nosso curso, A Cruz do Discípulo, com o professor Arno Hubner. Senhor nosso Deus, muito obrigada por esta tarde, por mais uma aula. E estamos muito felizes da presença dos alunos aqui conosco e que outros venham, se unam a nós por meio das mídias e que possam aprender como nós temos aprendido. Dá-nos uma tarde de paz, agradecemos pela vida dos pais, que o Senhor possa derramar bênção sobre a vida de cada um, sua família, seus filhos, e que sejamos abençoados e abençoadores, eles como pais e nós todos como família. Em nome de Jesus, amém. Ok, pode assentar, por favor. Então, nós adotamos a cruz como um símbolo, como uma forma de nós nos, digamos assim, identificarmos com cada extremidade, que são 4 extremidades da cruz, né? Nesse sentido, a cruz é extremamente importante para nós refletirmos sobre cada importância de cada um desses braços, e parte de baixo e parte de cima,
da cruz de Cristo. Interessante, a cruz, como nós sabemos pela história, no tempo do Império Grego, que ela foi criada, inventada como forma de suplício e fazer com que a pessoa fosse, digamos assim, tirariam a vida da pessoa, foi exterminado através da cruz. O Império Romano não acabou, mas ampliou em muito esse mesmo processo e muita gente morreu pendurado numa cruz ao longo do Império Romano, que durou bastante tempo, né? E Jesus morreu na cruz, isso quer dizer que ele morreu sob o domínio romano, que o judeu podia até condenar, mas matar não. A condenação podia simplesmente dizer, não, queremos esse camarada mais conosco, que é o que eles fizeram realmente em relação a Jesus. Mas eles não podiam colocá-lo na cruz ou exterminá-lo de outra forma. Então, como ele foi crucificado, então o Império Romano entra na questão aí dessa crucificação. Só podia ser crucificado sob o comando romano, né? E a Bíblia mostra todo aquele problema de Pilatos, que não sabia muito bem para onde, o que fazer, né? Que está vendo que não tem culpa nenhuma, mas, por outro lado, sendo ameaçado de todos os lados, porque ele também não tinha uma ficha limpa, e se ele fosse denunciado pela população junto ao imperador, ele certamente poderia perder seu cargo, evidentemente perder a vida também, né? Então, ele resolve dar ouvidos ao que a turma dos religiosos judeus estão pedindo, que Jesus fosse crucificado. E ele foi. Então, cruz de Cristo, que era aquele instrumento de suplício, de fazer alguém morrer da forma mais cruel, talvez imaginável possível. E há a história de que pessoas ficavam, às vezes, 2, 3 dias pendurado na cruz até que morresse, né? Jesus, em poucas horas, morreu, né? Também isso é fantástico, né? Não ficou ali por mais tempo. E tanto é que se admiraram quando o sujeito chegou, pediu que a licença para remoção e sepultamento do corpo, mas já morreu? Já morreu. Mas a cruz, então, deixa é um símbolo maravilhoso para nós nos firmarmos em uma cada coisa. Nós vimos no primeiro encontro a parte vertical inferior, né? O pé da cruz, né? Vocês têm isso no programa aí. Onde a palavra, nós vemos em João capítulo 8, 31, 32 a respeito disso. E o que nos leva a essa firmeza da palavra, conhecimento da palavra, observação daquilo que a palavra ensina, aplicação em nossa vida, e nós estimulamos aí que nós pudéssemos não somente ter acesso no sentido de leitura, mas também de meditação e memorização, a importância disso, porque isso poderá ser útil amanhã ou depois, e vai ter uma diferença para quem memorizou a palavra de Deus do que para aquele que não memorizou, mas também o conhecimento da palavra nos leva, portanto, para podermos ensinar outras pessoas, transmitir esse conhecimento que nós adquirimos e para a pregação. Pregação na base da palavra, uma coisa, e sem esse conhecimento é apenas como é que chamaria aí popularmente, um blá, 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 que não leva a coisa alguma. Então, a importância, portanto, de estarmos firmados na palavra é fundamental. A parte vertical superior tem a ver, portanto, com oração. Súplica, oração, intercessão, adoração. Tem, portanto, essa parte da parte superior da cruz que nos mostra isso, né? Baseado na palavra e no alto, buscando a oração. É uma questão interessante nós observarmos isso, porque que nós pensamos sempre, quando pensamos em Deus, pensamos para cima, no alto. Deus pode estar em qualquer lugar, mas
a Bíblia diz que Deus está nos céus. Então, os céus nos leva a olhar para cima, né? Sendo que há pelo menos 3 dimensões do céu. Tem o céu que a gente vê aí, onde os pássaros voam, os aviões voam, né? As nuvens passam, são o primeiro céu. Aí tem o segundo céu, que é o espaço sideral. Os planetas, Sol, Lua, estrela, estão nesse segundo, digamos assim, o segundo estágio do céu. E o terceiro céu é tido como a morada de Deus, né? Interessante que Paulo teve uma experiência onde ele se viu tendo sido arrebatado até o terceiro céu, quando ele diz que ele ouviu coisas inefáveis, coisas que é o céu, hein? A morada de Deus, morada do Senhor, né? Essa é a compreensão, para termos a ideia do que nós ocorre. Só que nesse segundo céu acontece um bocado de coisa que talvez fique muitas vezes fora do nosso conhecimento também. Nós vamos falar daqui a pouco de uma experiência vivida por Daniel, né? E que você nos mostra aí como é que funciona também esse negócio do segundo céu. Satanás e todos os seus asseclas sabem que estão condenados, mas não estão inativos. São duas coisas. Por enquanto, estão em atividade. Então, precisamos ter essa questão. Muito obrigado, irmão. Nós temos que ter isso em mente também. Satanás não sabe que ele não tem chance alguma, ele está efetivamente condenado, porém não está sem atividade, continua ativo por enquanto, até aquele grande dia do juízo final, quando finalmente será então definitivamente colocado no seu lugar. No lugar que a Bíblia diz, preparado para o diabo e os seus anjos. Isso é coisa que ainda está por acontecer. Então, por enquanto, essa situação existe aí. Então, visto isso, nós vimos essa questão da oração, a importância da oração na vida do seguidor de Cristo. E vamos entrar mais tarde também nessa questão do aspecto não bíblico que tem sido dado à oração de um tempo para cá, por um determinado grupo religioso que tem feito uma mudança na interpretação dessa questão. Quando certas linguagens usadas não têm, digamos assim, nenhuma base bíblica para que possam ser, digamos assim, tidas como válidas, como possíveis de ser usadas. Daqui a pouco vamos chegar lá também, né? Então, nosso texto aqui, nosso material, fala que orar com fé se faz necessário. Orar com fé. E sem fé também vai ser algo assim sem sentido. Isso me faz lembrar de uma senhora idosa que morava em determinado lugar. Na frente da casa dela havia uma grande montanha e o local onde ele pegava água ficava do outro lado da montanha. Então ela tinha que fazer um trajeto bem grande para chegar até na fonte onde pegava água. E ela já idosa, então um dia ela fez uma oração para que Deus removesse a montanha. Na manhã seguinte ela acordou, olhou pela janela, a montanha estava lá ainda, né? Às vezes eu sabia que não ia acontecer. Bom, então orou sem fé, né? Se ela orou sabendo que não ia acontecer, então não houve uma oração com fé. É apenas uma experiência para mostrar que muitas vezes a oração é feita assim. Pensa assim, em fazer uma oração com algum pedido ou solicitação, mas sem crer de que vai acontecer de acordo com isso. Não podemos dizer assim que as coisas acontecem na hora. Assim, quando nós achamos ou pedimos, esperamos e pensamos e esperamos que aconteça. Que às vezes não é bem assim.
Daqui a pouco tem também um exemplo bíblico para essa questão. Mas eu queria só, mais uma vez, dizer das questões das barras da cruz. Eu até fabriquei uma cruz aqui para mostrar para vocês. Nada especial. Então, nós temos a parte de baixo aqui, como já vimos, a base da palavra. A parte do alto, a oração. Então, a barra vertical nos comunica com Deus. Ela nos leva a pensar e a refletir sobre o que Deus é e faz. Já a barra horizontal, nós vamos ver nas próximas lições, é a nossa comunicação com o nosso semelhante. Então, quando se criou a cruz lá no Império Grego e depois no Império Romano, como instrumento de suplício, para nós é um símbolo muito importante que nos mostra a nossa ligação com o Pai Celestial, com Deus, lá no terceiro céu, e a nossa ligação com o nosso semelhante, nosso irmão, que está ao nosso lado. Então, são pequenas coisas que nos ajudam a compreender. Mas então, nesse texto que nós estamos ainda na segunda parte do nosso estudo, nossas lições que nós temos aqui, diz assim, não está, por exemplo, nas entrelinhas do texto que a oração possa ser uma simples repetição. Tem que ser do coração. Tipo um texto, expressões memorizadas. Se assim fizermos, isso não passa de reza. Não passa de reza. Passa, digamos assim, chega às raias de uma ladainha. E aí, certamente, Deus se cansa desse negócio, né? E esse tipo de coisa existe muito por aí. Jesus trouxe a oração modelo, que nós conhecemos como Pai Nosso, como modelo, não para ser repetido, tal e qual. E eu tenho dito que é o seguinte, que o Pai Nosso, que era a oração modelo trazida por Jesus, acabou se tornando um chicote. Que o sujeito vai lá no confessionário e lá recebe a seguinte orientação: você vai rezar 20 Pai Nossos como penitência. Então, a oração passou a ser chicote, não mais um modelo daquilo que Jesus ensinou. É bastante significativo isso. A oração, a adoração, precisa ser levado. Súplica, intercessão. Se o discípulo de Cristo não estiver bem firmado e alicerçado na barra vertical, na palavra e nesse contato com o Pai em oração, certamente a sua vida está, digamos assim, meio incerta, meio num terreno escorregadio. Precisa se firmar para estar realmente firme e tranquilo nesse lugar, nessa questão. Agora, uma coisa interessante que eu queria trazer aqui desde já é sobre... Eu gostaria que vocês lessem aí Lucas 22, 42 e também Mateus 6, versículo 10. Lucas 22, 42. Ao microfone, por gentileza. Lucas 22, 42 e Mateus capítulo 6, versículo 10. Mateus 6, 10. E Lucas 22, 42. Lucas 22, 42. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua.
Lucas 22, 42, é essa oração de Jesus. Onde é que aconteceu essa oração? No No Getsemane. Getsemane. No Getsemane. Pai, está pesado, está difícil. Passa de mim esse cálice. Mas seja feita a tua vontade. Preste bem atenção nisso. Jesus, o Salvador da humanidade, segunda pessoa da Trindade Divina, faz essa oração. Ele não diz, pai, dá um jeito aí que eu estou caindo fora. Não. Está difícil. Passa esse cálice. Aí pergunta, que cálice era esse? O que você imagina? Que cálice foi esse? A cruz, né? É a turma que vem prendê-lo? Que está chegando ali? É a A cruz. chicotada que levaria no dia seguinte? Que cálice? Eu escutei aí atrás falando pecado. Eu penso que é a cruz mesmo. Você pregado na cruz? É, para mim. Eu acho que não é nada disso. Lembra que lá na cruz, num certo momento, por um período de 3 horas, o sol deixa de brilhar? Que é o período em que acontece aquele pronunciamento de Jesus. Meu Deus, por que me desamparaste? É verdade. Houve um momento nessa trajetória toda, onde Deus virou as costas para Jesus. Ele não pôde olhar para aquela situação toda, onde sobre Jesus está pesando o pecado da humanidade, que inclui o meu e o seu. Naquele momento, Deus desvia o seu olhar do seu filho, que lá está tomando aquele compromisso de então, para mim, o cálice que ele pede para ser passado é esse. Esse momento que se aproxima. Porque o resto ele sabia tudo que vai acontecer. Ele sabia que seria preso, ele sabia que seria açoitado, seria... Mas ele faz essa oração nesse momento, prevendo esse momento crucial e terrível que está por acontecer pela frente. E não está distante de lá. Seria no dia seguinte. E ele ora. Agora, eu queria comparar isso, que vocês comparassem comigo, a forma como Jesus se dirige ao Pai, com algumas coisas modernas que nós temos visto por aí e ouvido. Eu determino. Eu exijo. Como é que mais? Eu não aceito. Eu não aceito. Eu sou o cabeça. Eu sou filho do rei. Dá para comparar? Eu sou o cabeça, não sou cauda. Não estou perguntando a vontade do Pai, não. Faça. Eu quero agora. Faça já. Jesus disse, eu gostaria que passasse esse cálice, mas faça-se a tua vontade, não a minha. Mais ou menos a mesma coisa. Lá, Mateus 6,10, alguém leu já? Mateus 6,10. Mateus 6,10. Quem achou? Mateus 6,10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Parte da oração modelo. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É o que nos ensina Jesus nessa oração. Como nós devemos nos dirigir a Deus o Pai. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu determino, reivindico, exijo,
O servo não tem como determinar nem exigir. Está virada do avesso essa situação, em muitos casos aí. E nós precisamos dar atenção a isso, para que nós não venhamos a cair em situação semelhante. Aí vem a questão de desatar, de determinar, guerra espiritual, barganha, campanha, nesse sentido, que não tem base naquilo que a palavra de Deus ensina. Agora, você lembra da situação de Daniel? Capítulo 10 de Daniel, de 10 a 14, por gentileza. Daniel 10, de 10 a 14. Nos ensina muito essa experiência vivida por Daniel. Aí a mão de alguém me levantou e eu fiquei de joelhos, apoiando-me nas palmas das mãos. E o anjo me disse: Daniel, Deus o ama muito e me mandou falar com você. Fique de pé e preste atenção no que eu vou dizer. Então fiquei de pé, tremendo dos pés à cabeça. Aí ele me disse: não fique com medo, Daniel, pois Deus ouviu a sua oração desde o primeiro dia que você se humilhou na presença dele, a fim de ganhar sabedoria. Eu vim em resposta à sua oração. O anjo protetor do reino da Pérsia lutou contra mim durante 21 dias, mas Miguel, um dos anjos-chefes, veio me ajudar, pois eu estava lutando sozinho contra o rei da Pérsia. Agora eu vim explicar a você o que vai acontecer com o seu povo, pois essa visão é a respeito das coisas futuras. Muito bem. Nós conhecemos esse texto, né? 21 dias de demora. Quando eu leio esse texto, eu fico perguntando o seguinte: por que esse texto está registrado desse jeito? Daniel era tão especial para que ele tivesse um mensageiro de Deus sendo enviado para dar resposta a ele? Sabe a conclusão que eu chego? A resposta às vezes pode demorar. Eu creio que esse texto está registrado desse jeito, dessa forma, para mostrar a nós hoje, no século XXI, de que as coisas nem sempre são imediatas. Houve lá uma resistência no mundo espiritual entre a emissão da resposta para chegar a Daniel e a chegada até ele, houve que a interferisse. O príncipe do rei da Pérsia. Não era o rei da Pérsia, mas aquele a quem o rei da Pérsia servia. Guerra espiritual aí no caso. O príncipe do rei da Pérsia me impediu de chegar. 21 dias de atraso. Precisa ouvir reforço. O anjo, outro mais forte lá da região celestial, veio para vencer a batalha. E então, depois de 21 dias de espera, Daniel, que já está desfalecido, uma situação muito triste, capítulo 10 todo, se você ler, você vai ver que ele estava assim, uma situação muito difícil da sua vida, e tem essa experiência de 21 dias de espera. Então, quem sabe esse texto está registrado dessa forma para nos ensinar que, às vezes, a resposta demora a chegar. E ainda tem a parte que o anjo fala, né, que Deus te ama muito. Não é porque a resposta não está chegando na hora que a gente quer que Deus deixou de nos amar. Não, Deus nos ama. Agora, a resposta pode ser que demore. Né? A gente não sabe com o que está lutando, o que está acontecendo no mundo espiritual. Assim, o apóstolo Paulo vai falar lá em Efésios, alguém pode ler também, Efésios capítulo 6, versículo 12. Efésios 6, versículo 12, por gentileza. O apóstolo Paulo nos dá também
uma palavra muito interessante ali. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Está vendo aí o que está acontecendo? O que está existindo e que Paulo está descrevendo aí? No mundo espiritual, acontecem coisas que não estão no nosso olhar físico. Não temos como ver o que está acontecendo mais. Então, o que houve com Daniel? Será que acabou com Daniel? Ou continua havendo esse problema da guerra espiritual nessa dimensão que nós não chegamos a vivenciar? Razão por que a resposta pode demorar, muitas vezes. Nós achamos que fomos abandonados, mas não se trata de abandono. Não se trata de abandono de forma nenhuma. É interessante que quando eu leio o livro de Jó, me vem uma pergunta semelhante. Eu pergunto assim, é só Jó que passou por isso? Somente ele? Será que tantas e tantas situações ao longo da história não passaram por situações semelhantes à de Jó? Jó nunca soube do diálogo que houve entre Deus e Satanás. Ele nunca foi informado disso. O que aconteceu, aconteceu, e ele não teve essa informação. Olha, tivemos aqui uma conversa, um combinado, e você vai ter que se submeter à situação assim, assim. Nunca. As coisas foram acontecendo, foram surgindo, foram desaparecendo situações. Ele nunca soube da conversa entre Deus e o diabo, esse negócio que eles fizeram lá. Tudo bem, você tem condições, a liberdade de fazê-la até certo ponto. Ou seja, nos mostra ali que Deus solta as rédeas até onde Ele quer, depois traz de volta. Até aí, mais não. Né? Então, Satanás tem essa liberdade de ação, mas tem limite. Né? Então, eu pergunto, será que somente Jó, na história da humanidade toda, teve essa situação? Ou será que outras pessoas, quem sabe qualquer de nós, passou ou venha passar por uma situação semelhante? Voltando a Daniel. Daniel nos mostra, ou a experiência de Daniel nos mostra que a resposta à nossa oração pode demorar às vezes. Diga. Eu estou me lembrando aqui sobre a questão de guerra espiritual e oração. Quantos aqui já não passaram por isso? De repente começa uma confusão em casa, a gente começa a discutir. E quando a gente vai apurar isso, a gente vê, meu pai, mas de onde surgiu isso? Caramba, não é nem tão forte para acontecer isso. Aí eu me lembro do meu irmão, que já veio aqui, o pastor Osíris. Ele e a esposa iam para um encontro de casais. E por nada começaram a discutir. Os dois iam para um encontro de casais para aconselhar casais, e os dois lá brigando antes de ir para um encontro de casais. Mas quem está ligado na palavra, o Espírito Santo vai dizer. Aí o que aconteceu? Ele parou, virou para Silvinha, a esposa dele, e perguntou assim, por que é mesmo que a gente está brigando? Ela olhou para ele e falou assim, não sei. Aí eles se ajoelharam, oraram e foram para o encontro. Quer dizer, guerra espiritual. Vocês estão indo para o encontro, mas eu vou bagunçar a vida de vocês, que vocês não vão poder nem falar lá. Então, para a gente ficar atento a isso também. Rusga, confusão. Quem tem uma vida de oração vai conhecer a Deus, vai conhecer a palavra, e o Espírito Santo vai dar uma dica. Que besterol é esse que está acontecendo? Tem razão para isso? Mas quem não está ligado com Deus, passa batido. E, às vezes, uma oportunidade maravilhosa de falar do amor de Deus, a gente não fala. Vou contar mais uma historinha. Estávamos para o coral cantar.
E uma das meninas do soprano era uma peça assim fundamental no soprano. E aí o coro entrou para cantar. Quando eu bato o olho no soprano, não vejo a pessoa, e a pessoa estava na congregação. Eu a vi, ela não faltou. E eu fiquei com o coração um pouco acelerado, né? Por que que essa pessoa não cantou? Quando terminou o culto, eu fui falar com ela. Ah, não estava me sentindo muito bem. Seta maligna, meus irmãos. A emoção, ela é instável. Nós não adoramos a Deus pela emoção. A emoção faz parte, mas Satanás usa da nossa emoção para nos derrubar. Presta atenção. Quem é colérico tem ímpeto de ira. Quem é melancólico, de repente, bate uma tristeza. Então, a gente precisa ter cuidado. Eu falei para ela, você acha que Deus está nesse negócio? Num compromisso com o reino, de glorificar o nome dele? Você, uma corista basilar, não se sentiu bem e não vai? Isso é irresponsabilidade. E é isso que Satanás faz. Guerra espiritual. Mariana, por favor. Complementando com, na verdade, reforçando para a gente se posicionar mais, como a Sara falou, experiências minhas de orar pela madrugada depois de terminar de orar e eu volto para a cama para dormir. Não foi uma vez, não foi 2 vezes, mas várias vezes nessas experiências que depois que eu orei, algum espírito maligno veio no quarto para me oprimir. Literalmente, eu me senti presa. Já tinha sentido isso antes da minha conversão, mas depois da minha conversão, isso ficou assim, como se fosse rotina, sabe? Depois da oração, vinha esse espírito assim, e graças ao Senhor que o Senhor me mantém meu espírito ainda orando, que eu consigo repreender e eu sinto ele saindo do quarto. Mas é horrível. E a segunda, complementando, até tomando como essa linha que Jussara falou, da menina que deixou de cantar, quando eu estava vindo para cá agora nessa tarde, eu passei por um grupo de pessoas que estavam sentados ali bebendo, e eu falei, Senhor, eu vou voltar e vou falar da palavra. E aí eu voltei. E aí, na hora que eu estava voltando, uma música do mundo, vou colocar assim, começou a cantar. E eu falei, Satanás, você vai calar sua boca, porque eu vou voltar e eu vou pregar. E aí eu voltei e falei, não importa se está tocando aquela música ali. E eu sei que aquela música só começou a tocar para, na minha emoção, eu falar, não, eles não vão entender, vai ficar um negócio estranho, não sei o que, não, mas não, eu vou voltar. Então, a batalha começou da maneira que eu voltei e decidi para falar, porque não é sobre mim, é sobre o que as pessoas precisam ouvir. E o tempo todo a gente está tendo que lidar com essas coisas. Então, é realmente não ir pela emoção, mas pela convicção mesmo. Então, são experiências que nós vemos aí, colhemos aí, que são do nosso dia a dia. Quando nós falamos ainda há pouco desse desvirtuamento que há em relação, muitas vezes, a expressões que não condizem com aquilo que Cristo, o Filho de Deus, usou, faça-se a tua vontade. Passa esse cálice, se possível, passa, mas faça-se a tua vontade. Se não der para ser, eu vou em frente. Isso não tem nenhuma comparação com o que a gente ouve muitas vezes hoje por aí, esse de pragmatismo, de imediatismo, é agora e tal. E se você não for próspero, e próspero sempre tem a ver com riqueza, e prosperidade às vezes não tem necessariamente ver que eu tenho que ter bens materiais em abundância, ter muitas casas e sítios e não sei o que mais. Não se trata disso. Posso ser, digamos, próspero, equilibrado, sem dever nada a ninguém e não ter nem tantos bens materiais. Mas o que se ensina por aí é que você tem que ter, porque senão você não é filho do rei. Não bate com aquilo que nós vemos no ensino de Jesus, que ele mesmo se sujeita à vontade de Deus. Eu quero
dizer que está muito pesado, está difícil. Passa esse cálice, mas faça-se a tua vontade. Acho que é uma lição que devemos aprender e guardar bem no íntimo do nosso coração, para que nas nossas orações nós façamos isso de forma correta e não sejamos levados a ser imitadores do que está por aí pelo mundo ao nosso redor e que não tem base bíblica. Não condiz com aquilo que a palavra de Deus ensina. Vamos ficar com o exemplo de Cristo. Vamos ficar também com o que aconteceu com Daniel. 21 dias de espera, de muita agonia que ele passou. Mas houve impedimento para que a resposta chegasse. A guerra espiritual continua sendo uma realidade. E ela está aí e nós não estamos isentos ou livres dela. Podemos ser, digamos assim, objetos também de algo semelhante ao que Daniel passou, mas foi socorrido porque, em última análise, Deus é o vencedor sempre e nos conduz por esse caminho, sem dúvida alguma. Então, essa ligação vertical, palavra de Deus, baseado nela, que é a parte de baixo, e a oração. A oração, a parte superior. Que envolve a intercessão. Melhorou aí? Senão eu passo esse aqui. Alô? Pronto. É a parábola que a gente já conhece, do juiz iníquo. Porque tem muito a ver com o que o pastor está falando, né? E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis mais. Depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Alô, bem próprio esse texto, para nos ilustrar e mostrar como isso funciona. Quantas vezes nós desistimos na primeira, na segunda, e não somos persistentes. A persistência se faz necessária. Aguardar. Esse capítulo 15 está na lição de hoje, capítulo 15 de João, que é a parábola da videira. Eu acho que a gente precisa ler mais vezes, estudar mais vezes e entender o que Jesus está querendo dizer aí, quando ele diz: eu sou a videira. Eu sou a videira. Vocês são os ramos, o tronco sou eu. Quem fornece a seiva e o alimento para as varas é o tronco. Sem dúvida nenhuma. E essa é uma coisa aqui, como eu disse, essa parábola apresenta a maneira metafórica os pressupostos de uma vida frutífera para o reino de Deus, que é a unidade na diversidade. Nós pensamos todos iguais? Não.
Com certeza não. Ainda assim, podemos andar juntos? Sim. Por que não? Respeitando o outro. Em alguma parte da nossa vida, nosso pensamento, nossa forma de ser, nós nos unimos. Nós temos algo em comum. Há diversidade, mas há unidade nessa diversidade. Igreja é isso. Nem todos pensam da mesma forma. Nem por isso vivemos em guerra. Porque todos nós pertencemos à mesma videira, ou estamos ligados à mesma videira. Varas diferentes, mas a videira é a mesma. E aí fala também da poda. Às vezes, podar a videira. Aí vai nascer novo galho, nova vara, para produzir frutos. Se deixar crescer, ela vai crescer a vida toda, vai embora, vai depois gastar toda a seiva só em produzindo ramos, mais ramos, e não produz frutos. A poda faz com que ela retome o processo de frutificar, sem dúvida nenhuma. E, sobretudo, a permanência na videira, no tronco, né? Os ramos, para que possam dar frutos, precisam ficar na total dependência do tronco. Nós fazemos a nossa parte, fazemos muita coisa, mas para produzir frutos, nós precisamos de Cristo, que é a videira, que é o que fornece. Os ramos não têm vida própria. Nós dependemos de Cristo. Entender isso muitas vezes talvez nos leve a baixar a bola, como se diz, né? Nós achamos que somos mais do que na verdade somos. Como é fácil de acontecer isso? Porque eu. Se não fosse eu naquela igreja, o que seria daqueles coitados? Já é um ramo que se acha acima de qualquer suspeita. É apenas um ramo. É apenas um ramo.